André, quando surgiram os primeiros, eu vou colocar entre aspas, né, os primeiros feiticeiros na China? Isso não tem data, isso vem dessa época, como a gente falou, pré-antiga, né? Esses primeiros feiticeiros, né, eles são aquilo que na antropologia a gente chama de xamã, que é um termo que surgiu na Ásia também, né? É um termo que acabou sendo popularizado pelos antropólogos, mas a gente tem um equivalente perfeito para isso aqui no Brasil, que é pajé, né? Então, eu, inclusive, quando vou dar aula, eu falo, pessoal, a gente pode usar o termo xamanismo, porque é o termo que se cristalizou na antropologia, mas a gente pode usar pagelança, usar o termo pajé, porque não vejo problema nenhum nisso, né? Ele corresponde a uma categoria de um especialista em questões espirituais, que na China surge, né, nessas eras pré-antigas, né, que a gente não pode datar. Mas a gente sabe qual é o perfil dele, né? Porque o que esse xamã, o que esse pajé chinês faz, né? Ele é alguém que começa a racionalizar o contato da humanidade com a natureza. E de que forma? Né? Entendendo que essa relação entre o ser humano e a natureza se dá através da espiritualidade. Então, ele começa a explicar o mundo através de forças espirituais. A força das divindades, a força dos elementos da natureza. O próprio ser humano é um espírito, assim como são os animais, assim como são as plantas, as árvores. Então, a gente faz parte de todo esse jogo da natureza. E esse pajé chinês, esse xamã chinês, ele começa, então, a construir os primeiros elementos de uma religiosidade espiritual na comunidade. Ele começa a entender como funcionam os medicamentos que curam o corpo, os problemas do espírito. Ele entra em contato com o mundo espiritual, ele explica os sonhos, né? Ele inclusive tem uma função muito específica do pajé chinês, mas que também é muito conhecida aqui nos Américas, que é fazer chover. Eles também fazem dança da chuva. Quando a chuva não vem, você vai nessas comunidades que estão começando a se estabelecer no espaço que dependem da chuva, as suas práticas agrícolas, né, o especialista em arte mágica ele tem que saber fazer chover. Né? Então, ele é uma das coisas que ele mais trabalha dentro dessa comunidade. Então, esse xamã, né, esse Wu, ele é um personagem ancestral dentro da história chinesa. Né? Ele é a primeira figura vamos dizer assim, a organizar os padrões de crença e de cultura dentro da comunidade, né? Através dessa relação espiritual com a natureza. E é a partir daí que ele vai construindo, né, toda essa ideia que muitas vezes vem por revelação. Porque na China, pelo menos, todos esses antigos feiticeiros, né, esses xamãs ou pajés, todos são, pelo menos é a crença deles, são médiums. Eles falam com os espíritos, né? E com todos os espíritos dos seres humanos que foram embora, espíritos dos animais, espíritos divindades da natureza, eles falam com tudo. Tanto é que nesse sistema antigo, o que a gente sabe é que uma pessoa nasce para ser xamã. Né? O xamã não adianta você, eu quero ser xamã, eu quero treinar. Não adianta. Na comunidade, alguém nasce, começa a dar sinais desde a infância de que está preparado para manter esse link, esse contato com o mundo espiritual. Então, o xamã, o pajé chinês, enfim, começa a treiná-lo para fazer com que ele continue a manter esse contato com o mundo espiritual, né? A fazer esse jogo de relações com o mundo espiritual. E isso vai atravessar a história da China. Em toda a antiguidade, são esses sujeitos que estão, em torno deles, que estão começando a surgir as primeiras comunidades, né? A primeira ideia, vamos dizer assim, de ser chinês está nascendo ali. Né? Porque isso é uma coisa que todos aqueles que vão se entender chinês depois compartilham. Nós acreditamos nesses feiticeiros, nós acreditamos nesses xamãs. Eles conversam com a espiritualidade. Né? Então, a gente confia neles para saber qual é o norte do que a comunidade tem que fazer. Né? Legal. Ô, André, queria que você falasse um pouquinho mais, gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais acerca dessa relação entre a feitiçaria na China e o imaginário religioso. Uhum.
Como eu estava falando, isso é uma coisa super interessante, né? Porque o que acontece, né? Quando a gente pensa o surgimento das religiões, né? Pelo menos aqui no Ocidente, parte das religiões que a gente, principalmente as religiões monoteístas, essas religiões muitas vezes vêm por meio de uma ideia de revelação, né? Ou seja, você tem uma figura, ela recebe uma revelação da divindade, é informada sobre a divindade, sobre o seu papel e tal, e a partir disso ele monta um grupo e começa a seguir aquela divindade dentro de certos padrões, de certas leis, que constituem o corpo original dessa relação religiosa, né? E na China, o que vai acontecer é que esses feiticeiros, esses xamãs, eles vão construir as ideias religiosas da sociedade, né? Então, o que os xamãs vão ensinar para os chineses? Eles vão ensinar desde da pré-antiguidade e ao longo de toda a antiguidade que, primeiro, existe um mundo espiritual. Segundo, que o mundo material é cópia do espiritual. Interessante pensar isso, né? E sempre que eu falo isso sempre me lembra muito as religiões espiritualistas, né? Para os chineses, efetivamente, né, o mundo terrestre é uma cópia do mundo espiritual, né? Nós temos uma relação de trânsito entre esses dois mundos, né? Muitas vezes é possível, embora isso não tivesse muito organizado nas primeiras ideias chinesas, mas era possível que você retornasse à vida, que a gente chama de reencarnação mesmo, mas isso nunca ficou, muito, pelo menos nesses inícios assim, do pensamento religioso chinês, isso não ficou muito organizado, porque os chineses também tinham uma relação muito importante com a ancestralidade, ou seja, a veneração pelos ancestrais que continuava a cuidar e a influenciar as vidas de uma família, de uma comunidade, né? Ou seja, literalmente a gente está falando que uma família ou um grupo tinha um ancestral fundador que continuava vigiando eles do mundo espiritual, né? E ainda há um elemento muito interessante nisso tudo, que é o seguinte, né? Os xamãs ensinavam pra gente que se você, em vida, conseguia juntar muito poder e ser uma pessoa muito importante, se você acabava se transformando numa figura tão importante que quando você morria, você se transformava num ancestral venerável, você podia, inclusive, se transformar numa divindade. Né? Interessante isso, né? Um humano virar um ser divino, mas isso pode acontecer, né? Inclusive isso faz parte das crenças chinesas até hoje, né? Até o final eu vou voltar a essa história de como o pessoal ainda acredita nessas coisas, né? Mas o importante é a gente saber isso por agora, né? O imaginário da religião chinesa é estruturado por esses primeiros especialistas, né? E tudo é interessante pensar que quando você fala em feitiçaria no Ocidente, você está pensando assim num monte de gente estranha que faz poção, né? Faz coisas misteriosas e não sei o que e tal. E não, na China não. Na China eles são os primeiros pensadores do que é a religião. Esses são fundadores das explicações de como você entende o mundo, né? De como você entende a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, é uma religiosidade sem fundadores definidos, ou ainda, a gente pode dizer, são os pajés chineses que fundam isso tudo, né? Você pode não saber o nome nenhum, mas eles estão lá, explicando para a gente, ensinando para a gente como é que as coisas funcionam. E isso vai ser o substrato do pensamento chinês religioso até os dias de hoje. Isso vai continuar a existir, né, com modificações, com inserções, porque depois vai vir o budismo, você vai ter outras interpretações religiosas que vão surgir dentro da própria China, né, mas isso forma o corpo de um pensamento religioso que até hoje é classificado como Shenjiao, ou seja, ensinamento dos espíritos. Né? É um termo que surge na China e vai ser adotado por um grande historiador que estudou religiões chinesas, o De Croo, né, que era um especialista holandês, então a essência do que é o pensamento religioso chinês é até hoje chamada disso, religiões dos espíritos, né, pressupondo a existência desse contato e dessa continuidade em relação a essas tradições. Legal. Estou observando, enquanto você fala, estou observando os comentários. Deixo aí o convite para o pessoal que está assistindo para deixar comentários, perguntas. No finalzinho aí eu posso colocar para o André conversar com a gente a respeito das questões. André, e como eram as magias chinesas? Então, tem de tudo, tem de tudo. Nesse capítulo, inclusive, né, eu começo com
com uma coisa com uma magia, né? O Tumwan Ren, que o pessoal acha que também só existe aqui no Ocidente, só que não. Né? O que é o Tumwan Ren? É um bonequinho que você faz e espeta agulhas nele, né? Sim, gente, é isso mesmo. Quem viu o Pica-Pau falando de voodoo e essas coisas todas, né? E hoje em dia eu lembro quando esse desenho era preconceituoso. Nossa Senhora. Né? Vale a pena esse comentário, né? A gente revisa esse nosso processo de formação na infância e na juventude e vê quanta bobagem ensinaram para a gente. Mas, enfim. Mas muitas práticas mágicas, por exemplo, que a gente conhece, acha que são só aqui do Ocidente, já existiam na China. Então, eu começo o texto falando justamente sobre um caso que aconteceu durante a dinastia Han, que o imperador ficou sabendo que o pessoal estava fazendo bonequinhos dele, espetando agulha neles, ou amarrando imprecações, ou magias no bonequinho, para ver se influenciava o imperador. E isso vai gerar um caso muito sério dentro da corte, né? Porque o imperador vai decretar uma investigação geral para saber quem estava tentando atacá-lo magicamente. Essa investigação vai se desenrolar por uma sedição, né? No final, ele acaba executando o filho dele, que ele achava que estava conspirando contra ele, executa também a mãe desse príncipe, tem uma verdadeira batalha entre as forças que são leais ao imperador e os sediciosos, porque acaba virando realmente uma revolta, né? E é um caso emblemático, porque ele tem muitas implicações sobre o que são as práticas de magia, né? Depois, inclusive, que acontece toda essa revolta, os especialistas em artes mágicas, esses mesmos pajés chineses, o Wu, né, eles são chamados à corte para tentar descobrir quem ainda estava fazendo magias e encantamentos para o imperador. Né? E eles vão descobrir que todo o harém do imperador fazia encantamentos para o imperador, as concubinas faziam isso para chamar a atenção do imperador e ver se recebiam favores. Então, é interessante porque assim, a gente pensa que algumas magias são coisas só do Ocidente, mas não, muitas práticas mais são parecidas. Então, vamos lá, né? Alguns exemplos. A gente já falou de você fazer bonequinhos, né, para gerar influências que podem ser tanto benéficas quanto malévolas. Né? É importante sempre dizer isso. O boneco que reproduz a pessoa avisada, ele pode ser usado com fins terapêuticos também. Ela pode ter, a pessoa, por exemplo, pode ter uma doença, não sei, no braço, você usa o bonequinho para fazer um encantamento mágico no braço e gerar um efeito mágico na pessoa. Nós temos encantamentos, temos mágicas com poções, né? Você tem uma muito famosa na China, um veneno, né, que é feito com larvas, e esse veneno provoca uma doença bastante específica. Tal. Hoje em dia acredita que muitas dessas doenças fossem, na verdade, problemas estomacais, problemas digestivos que eram causados pela inserção de parasitas dentro do corpo. Né? Mas a base dessas poções era também feita a partir do cultivo de larvas, do uso de veneno de cobra, enfim, esses especialistas em artes mágicas são pessoas que conhecem os efeitos da natureza também. Né? São pessoas que depois, muito do seu conhecimento vai ser usado na farmacopeia tradicional chinesa. Né? Então eles conhecem muitas ervas, muitos minerais, muitas substâncias orgânicas que têm tanto efeitos positivos quanto efeitos malévolos para o corpo, né? Efeitos perniciosos para o corpo. E muitas vezes a não compreensão sobre o efeito dessas substâncias é que fazia as pessoas acharem que isso de repente podia ser uma prática mágica, um unguento, algo maravilhoso, assim, tal. Mas você tem várias outras práticas. Você tem as imprecações que são feitas escrevendo mensagem no papel, né? E essas do papel também são maravilhosas, porque algumas delas você escreve uma mensagem no papel e você pode colocar ela no arroz ou no mel. Gente, em festa de São João eu já vi a mesma coisa também. Você quer paquerar a pessoa na festa junina lá, você pega o nome dela, põe dentro do mel, que vai dar certo. Nossa Senhora, já que as pessoas aprendem isso, parece estar no imaginário do mundo, né? Sim, a mesma coisa existe lá na China, né? E tudo essas mágicas, elas acontecem através de formas de mecanismos desde que nós já conhecemos também. Né? Você pode encomendar uma magia para um especialista em artes mágicas, né? Ele pode orientar você também a fazer oferendas para determinadas divindades, buscando obter algum favor.
né? São coisas que a gente já conhece, muitas dessas práticas, assim, e que, volto a insistir, acabam aproximando a gente da China, né? Ok. Ô, André, e quando é que a feitiçaria começa a perder espaço no governo? Assim, né, isso está ligado justamente a essa passagem que a gente falou de uma pré-antiguidade para uma antiguidade, né? O que a gente chama de, hoje em dia, de antiguidade, como eu falei iniciozinho, é o período em que as civilizações começam a se urbanizar, ou seja, começam a formar capitais, cidades, e as cidades são centros reprodutores de cultura, né? Se tem uma coisa que a cidade serve, gente, é para reproduzir cultura, né? Porque a cidade em si, ela não planta um pé de arroz, um pé de trigo, né? O que você vai encontrar na cidade são as repartições, o governo, as bibliotecas, as escolas. Ou seja, a cidade é feita para reproduzir a ideia que uma sociedade tem de si mesma e se transformar no centro de administração e de defesa dessa comunidade. E ora, essa sociedade urbanizada é uma sociedade que muitas vezes tem uma relação, por mais que essas sejam civilizações agrárias ainda, né, mas o centro urbano ele tem uma relação diferente com o campo. Né? Ele tem uma outra dinâmica, ele é constituído de uma parcela da sociedade que vive uma outra realidade distinta em relação às suas funções, ao seu trabalho, às questões administrativas que envolvem a comunidade. Então, o que isso quer dizer? Que os experientes urbanos vão começar a formar aquilo que a gente chama de governo. Né? As pessoas que governam todo o espaço, toda a região, que depois a gente vai chamar de país, reino, império, como a gente preferir, né? E essas comunidades urbanas começam a se afastar dessas tradições, não totalmente, né? Mas elas começam a se afastar dessas tradições por quê? Né? Porque várias questões, principalmente de cunho administrativo e governamental, têm que ser tomadas por esses elementos que integram os quadros urbanos.